E aí, pessoal, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos. Eu sou CEO da EasyJur e eu tô aqui agora com o Marcelo, grande advogado do Espírito Santo, Certo. né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo na advocacia, oratória, comunicação, vendas, tecnologia, o que está muito em voga, inteligência artificial também. E vai ajudar você, advogado, que quer crescer na carreira, que quer desenvolver as habilidades de um advogado empreendedor e realmente se destacar e conquistar o tão sonhado prestígio que você sempre busca aí na tua carreira, né? Vamos lá, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né? Podendo compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história também e do seu expertise, das suas habilidades e experiências aqui conosco, né? E trazendo aí bastante informação aí e conhecimento para o advogado que nos ouve, nos vê aqui hoje aqui, né, no podcast aqui, patrocinado pela EasyJur, né? E para esse advogado que quer crescer, quer se destacar, então conta aí um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é um advogado especializado na área penal, já foi professor também, né? Tem uma paixão muito grande pela área da educação, no direito, né? Então, conta aí para o nosso público aí, para a gente aí um pouquinho da sua trajetória. Vinícius, primeiramente quero agradecer o convite, agradecer a EasyJur por estar aqui hoje, por ter feito o convite para a gente poder participar da FENALAW também, para poder conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo, de novidades jurídicas. E assim, é uma honra poder estar aqui trocando essa ideia com você. Bom, eu sou Marcelo Monteiro, eu sou um advogado que viveu uma vida inversa, né? Eu vim da capital para o interior e a minha advocacia ela aconteceu e acontece no interior, na verdade, hoje já no estado do Espírito Santo todo, mas mais precisamente ela se iniciou no interior. Eu, como bom filho de empresário, né? Meu pai sempre foi, na época não era empresário que falava, era comerciante. E meu pai ele já me deu uma formação acadêmica, ele, vamos colocar assim, ele queria que eu seguisse até na carreira da administração de empresas e tudo mais. E eu, na verdade, eu vivi um período aquilo ali que foi importante, porque aí veio a primeira premissa básica, meu pai sempre falou que se você não tem vendas, você não tem nada. Então tudo se resume primeiramente a você iniciar com o processo de vendas. E das vendas vem o lucro, do lucro você administra a empresa, você contrata, você coloca pessoas qualificadas e assim vai. E aí eu saio da empresa do meu pai, por decisão própria na época até, e decido ingressar na carreira jurídica. Surgiu uma oportunidade, logo antes de eu me formar, para ser um assessor técnico do Ministério Público, um cargo que não exigia o nível superior. Ingressei nesse cargo de assessor técnico, fiquei ali 6 meses e, felizmente, quando eu me formei, eu já fui convidado para ser assessor de juiz, o cargo que eu permaneci por 5 anos. E aí, muitas pessoas, eu não sei como, por exemplo, aqui em São Paulo, eu sei que tem esse cargo comissionado, no Espírito Santo é comissionado, eu tenho colegas em outros estados que são juízes, hoje, amigos meus, que têm assessores comissionados, e eu sei que a assessoria de juiz ela é uma grande porta de entrada para a pessoa aprender a lidar com as autoridades e aprender o direito em si. Mas eu sempre falo que o fórum ele é uma bolha. E eu vivi essa bolha de 2011, quando eu entrei no meu primeiro estágio, em agosto de 2011, quando eu tinha que despachar processo à mão. E aí, para você que está em casa e não tinha margem de erro, tipo de eu digitar e ter que imprimir de novo, porque a juíza pegava o processo assim e mandava eu fazer o despacho à mão só para ela assinar. Então, eu pegava a caneta, fazia o despacho à mão, não podia errar. Ou seja, né, era uma outra época que a gente vivia. E eu saí do fórum em 2019 só. Então foram ali, né, entre fórum e MP, 8 anos consecutivos dentro da bolha. Quando eu decidi sair, eu falei, bom, agora eu acho que deu. Eu já estava um pouco cansado, porque a vara era criminal, muito pesada, a vara do júri, tráfico de drogas, aquela coisa, medida cautelar, quem lida com essa área sabe como funciona. E aí eu decidi sair. Falei, olha, eu vou sair esse ano. E no ano que eu falei assim, vou sair, Deus abriu uma porta para mim, que foi quando eu tive a oportunidade de virar professor. E aí, assim, com nenhuma experiência em dar aula, absolutamente zero, mas com muita força de vontade, coragem e um sonho que eu queria viver, eu, em 2018, quando eu falei com o meu chefe que eu ia sair, eu descobri que tinha um processo seletivo aberto, né, na faculdade do qual eu dou aula até hoje, 6 anos consecutivos já, graças a Deus. E
eu sem qualquer experiência, se eu te falar aqui com toda a humildade do mundo, que eu não sabia nem o que era um currículo Lattes naquela época, eu não sabia, mas eu fiz o meu currículo, botei debaixo do braço, sentei na cadeira, falei que eu queria falar com a diretora acadêmica da faculdade. Ela me recebeu, riu na hora que recebeu meu currículo. Não, você tem que fazer um currículo Lattes, mas com uma boa vontade me explicou. E eu fui, assim, né? Fui contratado, era o primeiro ano daquela faculdade no Direito, e eu fui o professor que deu a primeira aula do curso de Direito lá da faculdade, onde eu leciono até hoje. Então, assim, que para mim é uma honra muito grande, foi uma responsabilidade muito grande. E aí já vem aquela questão assim, às vezes as pessoas querem ficar se preparando para quando a oportunidade aparecer, mas, na verdade, é você que se prepara ao longo da hora que a oportunidade aparece. Às vezes a porta se abriu, você tem que entrar nela e ir construindo. E foi o que eu fiz, porque eu fui virar professor de Teoria Geral de Estado e Ciência Política. Legal. Sem ser da área. E aí, a oportunidade que eu queria era essa. Era ser professor. Não era a matéria que eu tinha afinidade. Mas aí eu tive que fazer o jogo virar e fazer acontecer. E, graças a Deus, ainda estou como professor e advogado e / influencer, etc. Legal, cara. Você trouxe aí alguns tópicos que eu acho que vão ser a tônica do nosso bate-papo de hoje, né? O primeiro que você falou, vendas, né? Que é um paradigma muito grande na área do direito, com esse estigma de mercantilização da profissão, né, do direito, né? Enfim, eu acho que o vendas ainda é um tabu, tem um grande paradigma aí em torno disso na área jurídica. O outro é empreendedorismo, que você trouxe aí, cara. Fui buscar aí o que eu queria fazer, vim de uma família empreendedora, né? Seu pai aí, sua família, né? E o outro que é a coragem de tomar as decisões e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, né? Se você não tivesse tido, eu acho que todas essas características, né? Entender a importância de vendas, ter características de um empreendedor e tomar a coragem de dar o próximo passo, de lidar com o novo, com o imprevisível, né? Mas sempre em busca daquilo que você sempre quis, que foi dar aula, né? Ser professor também, naquela época, né? Eu acho que são características e habilidades fundamentais de qualquer profissional, e na área do direito eu acho que são habilidades que realmente colocam os advogados que têm esse tipo de pensamento e esse tipo de habilidade acima da média, né? E no final aí foi o que você trouxe, né? A liderança de tomar a iniciativa, de tomar uma decisão em prol da sua própria carreira e daquilo que você sempre acreditou, né, Marcelo? Exatamente. E aí, pegando esse gancho com relação a primeiro tópico, né, que você falou, vendas. Vendas, você precisa delas, porque sem as vendas você não tem receita. E aí, qual que é o problema da advocacia? O problema da advocacia não é você não poder vender diretamente a sua advocacia. O problema é que na hora que o cliente senta na mesa, o advogado não sabe o mínimo de vendas, nunca estudou um livro sobre vendas, nunca estudou um livro sobre marketing, nunca estudou um livro sobre precificação, o que é um CRM às vezes. Então, assim, não se sabe o básico. Então, na verdade, eu sempre falo o seguinte, que nem o feijão com arroz às vezes está sendo feito da forma correta, porque por trás de tudo tem uma ciência. E as vendas têm a ciência. Então, assim, por exemplo, quando que eu percebo que o cliente está aberto a receber a proposta da minha negociação, que está dentro da linguagem corporal? Você precisa estudar a linguagem corporal. Dependendo da forma como o cliente está sentado, ele não está à vontade ainda para você propor algo para ele. Quando que é o momento para eu poder fazer uma negociação, deixar a negociação para depois, antecipar, enfim. Então, assim, dentro dessa ciência das vendas, que eu entendo que a pessoa tem que estudar, e aí a gente tem aí um acervo bibliográfico assim, multifacetário, tem tudo quanto é tipo de livro, tem Napoleão Hill, enfim, tem que começar pela base, minha opinião, tem que começar pela base. Então, assim, as pessoas não estão se preocupando com isso, aí estão se preocupando assim, mas eu tenho que fazer um vídeo para o Instagram para poder vender, mas você está indo lá na sua igreja apertar a mão das pessoas? Se você, por exemplo, frequenta a igreja evangélica, porque ali é o seu reduto. Relacionamento, né, Marcelo? Relacionamento. Network. Então, assim, hoje eu transito em vários meios. Até nesse, por exemplo, eu sou católico, mas eu me dou muito bem com um rapaz lá, que é um aluno, que é um grande parceiro meu. Ele indica clientes e tudo mais. Então, assim, e como que eu consegui essa parceria? Através de uma palestra gratuita, 0800. Ou seja, você gerou o valor primeiro,
para depois ter a oportunidade de sentar na mesa com um potencial cliente que você já tinha impactado e já gerado valor para ele antes, né? Gerando o gatilho da reciprocidade, porque é aí que está o problema. Às vezes eu vejo as pessoas com receio de entregar conteúdo. E, na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais conteúdo você puder entregar, mais você vai ativar o gatilho da reciprocidade, mais a pessoa vai ter interesse em você. Então, toda vez que me chamam para uma palestra, e aí tem umas pessoas que falam assim, mas quanto você cobra? Lógico que te dá o preço, mas às vezes eu chego lá, eu percebo que a pessoa quer que eu vá lá dar a palestra, mas não tem condições, às vezes a instituição de ensino não está ali naquele momento legal. Eu falo, não, eu vou com o maior prazer. Então, assim, por quê? Porque ali eu crio conexões. Então, o network que é feito na faculdade, hoje eu tenho visto, assim, com muita tristeza até, em observar que as pessoas não querem ser mais professor ou professora. E eu tenho o maior prazer em ser professor. Eu entro naquela sala de aula com o maior gás do mundo, o pessoal fica doido porque eu sou acelerado. Mas por quê? Porque ali está o meu reduto. Eu estou formando acadêmicos que podem ser parceiros tanto no período da academia, vamos colocar assim, quanto no período pós-formados. Sim. E aí você vira referência para essas pessoas. Total. E só o fato de você ser referência... Então, assim, vamos lá, não querendo menosprezar o salário em si, eu sei que o professor no Brasil, de uma forma geral, vou falar aqui, tá? Sim. Ele não é remunerado adequadamente. Eu falo isso com relação ao ensino fundamental, médio, superior. Em geral, né? Em geral. Mas é uma porta de entrada. Então, as pessoas hoje estão sempre assim, visando o agora. Agora não. Quanto é o salário? O salário é tanto. Não, é muito pouco, eu não quero, não vale a pena, dá muito trabalho. As pessoas estão cada vez mais transacionais, né, Marcelo? E não entendem o valor de criar ali relacionamentos que vão abrir portas aí e pensando em relacionamentos mais de longo prazo, relacionamentos mais sólidos, né? Que ele começa num apertar de mão, ele começa você dando o primeiro passo e gerando valor primeiro do que antes de você conseguir capturar esse valor em algum momento, né? É o que eu falo, network é a capacidade das pessoas de serem interessantes sem ser interesseiro em primeiro lugar. Óbvio que você também não está ali para fazer filantropia no final do dia, né? Eu acho que todo mundo tem seus boletos para pagar, todo mundo aí tem suas despesas e no final do dia busca prosperar, busca crescer, busca desenvolver, né? E alavancar na carreira, no escritório, seja dando aula enquanto professor, seja no próprio escritório. Mas que o relacionamento, em primeiro lugar, você precisa gerar valor primeiro. Você precisa ter condições ali de não esperar nada em troca de um primeiro ato que você vai se doar, que você vai ali trazer um conhecimento, você vai ali trazer algo de valor ali para o público, para o mercado que você está atuando, né, Marcelo? Exatamente. Na advocacia a gente vive isso a todo momento. Inclusive vai ter horas que você vai ter que fazer um processo pro bono, vai ter horas que você às vezes não vai conseguir cobrar o honorário que você queria, mas aí é exatamente isso que você tem que pensar. Bom, nesse caso aqui específico, às vezes eu não consigo cobrar o honorário que eu queria porque a pessoa não tem aquela condição, mas ela é uma pessoa bem relacionada. É uma pessoa que vai falar bem de mim. Sim. E se você resolver um problema para ela, por mais que aquele honorário que veio a partir dela, talvez não teria melhor margem pelo aquele serviço, pelo contexto, né, todo o trabalho, o recurso necessário que você precisa investir para poder entregar o serviço jurídico, no final do dia você está falando com pessoas e está resolvendo problemas para essas pessoas, né? E sem dúvida alguma, aquela pessoa pode te abrir N outras portas a partir do momento que você conseguir gerar esse valor para ela e resolver um problema, né? Porque na grande maioria das vezes as pessoas procuram um advogado porque ela está com algum problema. E, em geral, problemas jurídicos no Brasil, né, são muitos, a gente sabe disso. Um país aí com um estoque de 80 milhões de processos judiciais aí em todas as esferas aí, do direito, né? Enfim. E no final, a hora que você consegue entregar esse valor, resolver esse problema, essa pessoa vai te abrir várias outras portas, essa pessoa pode te criar outras oportunidades que, à primeira vista, se você não tem essa visão de empreendedor, essa visão de olhar um pouquinho além daquela relação estritamente transacional e de se relacionar, né, você acaba perdendo grandes oportunidades, né? Então, eu acho que os advogados, em geral, lá na Exijur mesmo, eu posso falar, cara, a gente já passou por lá mais de 60 mil advogados.
E a gente, esse ano, já teve o preenchimento de pesquisas que a gente faz com os advogados que têm contato com os nossos materiais gratuitos que a gente libera. Mais de 50 mil advogados. 90% ganham menos de R$ 4.000 por mês. 90%. Esse é o cenário da advocacia no Brasil. É o advogado autônomo ou num pequeno escritório e que não tem esse pensamento empreendedor e que sente na pele o custo de ter um pensamento de um escritório pequeno. Então, não é porque você é um advogado autônomo ou tem um escritório pequeno, com poucas pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas ali, por exemplo, no escritório, que você tem que ter o pensamento de uma empresa pequena, de um escritório pequeno, ou de não ver o escritório como uma empresa que precisa ali realmente ter processos estruturados, precisa ali ter relacionamentos bem consolidados, né, para conseguir prosperar e ter perenidade e longevidade ali na profissão, né? Eu falo o seguinte, não há vitória sem renúncia. Então, quando você quer advogar e está aí, às vezes, patinando na advocacia, não está conseguindo prospectar clientes, você primeiro precisa fazer uma autorreflexão. Bom, tem alguém do meu lado que está muito bem, às vezes fazendo exatamente, atuando na mesma área que eu atuo. Olhar para o lado e ver o que a pessoa está fazendo. Ponto 1. Ponto 2, que eu sempre falo, que eu sempre fiz isso na minha advocacia. As pessoas, elas pensam o seguinte, eu sou o dono do cliente. Não, não é isso. Ele outorga poderes para você. Ele está dando o poder do advogado falar em nome dele. Então, o que aconteceu várias vezes na minha vida da advocacia? O cliente me contratava, e às vezes era um cliente que tinha um poder econômico grande. Ele chegava assim, Marcelo, eu quero ir para Brasília. E eu já estou vendo um advogado. Eu falava, não, eu tenho meu advogado para atuar em Brasília. Saber dividir o pão. E aí, eu vejo isso ainda hoje na advocacia. Às vezes tem um processo que tem um colega já atuando e querem me contratar, a primeira coisa que eu faço, por questão de ética, óbvio, ligar para o colega, doutor, fulano me procurou, o senhor tem interesse em fazer uma parceria? Porque é isso que tem que ser feito. E aí, os dois lados ganham. Sem dúvida. E aí vem aquela premissa, não, o cliente é meu, ninguém toca. E, na verdade, eu, pelo contrário, essas parcerias que eu fiz ao longo da minha advocacia sempre foram frutuosas, de modo que, até hoje, não tem um parceiro meu que tenha feito algum tipo de parceria comigo que não tenha feito de novo. Por quê? Porque se restou frutuosa, restou lucro para ambas as partes, resultado que a gente conseguiu positivo em algumas demandas. Então, assim, começa aí, saber dividir o pão, saber que tem que renunciar, saber que vai ficar final de semana. E aí eu falo assim, se você não está disposto a perder um final de semana trabalhando, e quando eu falo final de semana trabalhando, é final de semana trabalhando. Se você não está disposto a pegar cedo e sair tarde do seu escritório, se você não está disposto... esses dias eu vi um jovem advogado falando assim, nossa, na área criminal, eu não gosto de ir em presídio, eu não vou em presídio, eu só faço a primeira visita, então está deixando dinheiro na mesa. Porque eu, do tempo que eu tenho de casa já, eu não deixo de atender as indicações. Sem dúvida. Eu acho que esse tipo de situação, inclusive, Marcelo, eu acho que é a grande diferença do advogado empreendedor. Porque o empreendedor, ele faz o que precisa ser feito. Ele não faz só o que ele quer. Ele faz o que é demandado, óbvio, com ética, com todo o profissionalismo necessário, né? Com responsabilidade, eu acho, acima de tudo. Mas ele faz o que precisa ser feito. Se ele tem que fazer aquilo ali e ir lá e sujar a mão de graxa, cara, ele vai ter que ir lá sujar a mão de graxa, ele vai ter que ir lá no presídio quantas vezes forem necessário. Esse advogado é o que está disposto a ter esse comportamento mais empreendedor, de fazer o que é necessário. Esse advogado, ele realmente não está entre esses 90% que ganham no máximo R$ 4.000 por mês. E aí a pessoa tem que pensar o seguinte, primeira coisa, bom, estou fazendo o básico, bem feito, porque é aí que está o negócio. Eu quero ir para a internet. Como eu fui, me expus. E aí já vem aquela pergunta, lá, pode vir lá na frente. Qual o tipo de consequência pode ter... Enfim, só trouxe coisas positivas para mim até então. E nenhum processo ético, já para adiantar aqui. Porque eu não infringi nenhuma norma da advocacia, principalmente nenhuma norma ética. Mas assim, eu penso o seguinte, eu tenho que fazer o básico primeiro. Eu estou indo, um exemplo, no criminalista, eu estou indo lá no presídio atender meu cliente uma vez por semana, que seja, ou então, às vezes eu peço um colega para ir lá. Eu atendo bem o meu cliente, eu atendo bem a família do meu cliente,
Eu entendo que às vezes o cliente ele é simples e eu tenho que falar em outro tipo de linguagem. Sim. Você tem que adequar a comunicação, a linguagem ao seu interlocutor. Se você for utilizar uma linguagem comumente utilizada no meio dos magistrados, por exemplo, quando você trabalhou muito tempo lá no fórum, por exemplo, ou dos próprios advogados, que a gente chama de juridiquês, com o seu cliente final, que não é dessa realidade, não conhece desse tipo de coisa, muitas das vezes os advogados fazem isso para tentar criar uma falsa autoridade, uma visão intelectual, e que isso muitas das vezes acaba mais afastando o cliente do que aproximando e passando essa sensação ali que talvez seja mais intelectual, né? Clientes de modo em geral. E aí, quando eu falo em cliente simples, porque a gente tem um cliente simples com potencial econômico, muitos, são muitos. A gente vai ter o cliente simples sem potencial econômico, mas que está disposto a dar o que ele tem para poder resolver o problema. Sim. A carga emocional, né, de ter um conflito, um processo judicial, é muito grande. E algumas pessoas elas querem realmente resolver aquilo rapidamente por conta dessa carga emocional que isso gera no cliente, né? Então, o próprio advogado ele precisa ter um pouco mais dessa conversa olho no olho com o cliente dele, essa paciência, até um pouco de uma certa psicanálise com o cliente para trazer essa tranquilidade, para conseguir conversar, ser um bom ouvinte, né, ao cliente, e não só ter ali a letra da lei dominada na parte técnica. Eu acho que isso já é um commodity, isso já é uma condição basilar. Já não é muito mais um diferencial. Apesar que eu tenho visto que muitos advogados nem isso têm feito. Nem isso têm dedicado. Igual você falou, é trabalho duro, final de semana, e é uma das coisas que eu falo. O sucesso não aceita preguiça. Então você precisa estar disposto a pagar o preço proporcional à vista da montanha que você quer ter. Exatamente. Falando sobre isso, eu estava pensando aqui, para chegar aqui hoje, eu não dormi para chegar a São Paulo hoje. Eu cheguei tarde, acordei muito cedo, peguei um voo 3 horas da manhã, vim para cá cedo e estou aqui, né, já fomos na feira e tudo mais. Então, assim, eu estou disposto a pagar o preço. E aí, uma dica importante aqui, você que é advogado. O pessoal que coloca mensagem automática já coloca horário de atendimento. Posso falar uma coisa, com toda sinceridade? Quando você compra uma coisa na internet, você não quer receber logo? Tem gente que fica... Eu vou ser sincero, eu sou zero ansioso para essas coisas. Zero. A minha noiva fica estarrecida comigo, porque eu não tenho nenhuma ansiedade mesmo. Acabei de comprar um notebook, a mulher falou assim, acabou de chegar, acabou de mandar mensagem. Eu falei, tá bom, eu vou voltar de viagem sábado. De sábado eu vou aí pegar. Então, assim, para mim, já passei dessa fase. Mas a maioria das pessoas, elas vivem esse imediatismo. Então, pensa o seguinte... mas o cliente me mandou mensagem 11 horas da noite, um absurdo. Olha, dependendo do tipo de advocacia que você vive, você tem que responder ele na hora que ele te manda mensagem. Pensa na advocacia criminal, por exemplo, que você tem mais experiência, atuou há vários anos aí na advocacia criminal. Muitas das vezes quem te liga não é nem, às vezes, uma pessoa que está presa no presídio, é a mãe daquela pessoa. Exatamente. É a esposa que está lá com os filhos e tal, de um homem que foi preso, por exemplo, que te liga lá 1h da manhã, por exemplo, né? Imagina a angústia dessa pessoa, né? Sem fazer julgamento se aquilo foi justo ou não. Eu já vi gente que não responde o WhatsApp no final de semana. E aí, óbvio, que tudo depende do tipo de advocacia, do estilo que você tem, Sim. do estilo que você coloca no seu escritório. Não vou aqui criticar, gerar uma crítica generalizada e dizer de uma forma assim absoluta, porque o meu pensamento nunca vai ser absoluto. Mas assim, não se atende cliente no final de semana, ou então deve se atender sempre. Acho que tem que ter um meio termo. Vai ter hora que você não vai conseguir atender. Agora, um exemplo. O que custa para o advogado... na semana, que ele já sabe que ele vai viajar. Vou tirar uma semaninha de folga. Vou para fora, vou para Bahia, vou para praia, vou ver minha avó, meus familiares, não importa. Tira um tempinho, pega aqueles clientes que você sabe que está ali mais em cima e manda uma mensagem. Seu fulano, eu estou indo viajar essa semana para poder ficar um pouco com a minha família. Semana que vem eu estou de volta e já trago notícias do seu processo. Acabou, olha, não tem nenhuma novidade. E outra coisa, a minha equipe está lá no escritório. Qualquer novidade, qualquer urgência, o senhor vai ser atendido. Quando você faz isso, você está fazendo o que com o cliente? Ele não vai te mandar mensagem. Agora, quando você não... Aí o que acontece? A pessoa está lá, estou de férias, que não sei o quê. Não é isso, é porque você falhou na sua comunicação com o cliente. Então, o cliente ele tem que vir em primeiro lugar.
Eu sempre, assim, eu percebo que o meu sucesso na advocacia vem do meu atendimento ao cliente. Vem de muita coisa que eu me preparei. Mas o principal é a forma como eu atendo o meu cliente, a forma humanizada que eu atendo o meu cliente. A forma como as pessoas chegam para mim e falam, pô, doutor Marcelo, você é um advogado diferenciado. Por quê? Porque eu sei ouvir, porque eu sei sentir a dor do cliente. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de compaixão com o cliente. Eu falo em todos os sentidos, com todos os tipos de causa. Trabalhista, previdenciária, criminal, civil. E a ausência desse sentimento é que, às vezes, você faz com que você não crie uma conexão com o seu cliente. E hoje a gente precisa conectar com o cliente. O cliente, quando ele te contrata, ele vai abrir o seu Instagram, ele quer saber quem você é, ele quer saber onde você vai. E isso é importante, a forma como você se posiciona na rede social. Então, às vezes, a pessoa está preocupada em produzir conteúdo, mas, na verdade, ela tem que estar preocupada antes em se posicionar na rede social adequadamente. Então, um exemplo aqui que eu vejo, às vezes. Eu acompanho muitas pessoas, eu sou um curioso, né? E eu vejo os erros que são cometidos, eu fico calado, obviamente, porque eu não vou ficar falando para a pessoa o que ela deve fazer, deixar de fazer. Você no barzinho, terça-feira, 2 horas da tarde. É legal para o seu cliente ele ver você no barzinho, terça-feira, 2 horas da tarde? Óbvio que não. Eu nunca esqueço uma vez que eu trabalhei, eu tive uma insônia, acordei de madrugada, 3 horas da manhã, cumpri todos os meus prazos até 11 da manhã. Aí eu falei, pô, eu vou na academia. Fui para a academia, cheguei na academia 11 horas da manhã, encontrei com um cliente, dei de cara com o cliente. E a primeira coisa que ele falou, tá de folga hoje, né, doutor? Olha a imagem que eu estou passando para o meu cliente. Sim. Nunca mais fui na academia aquele horário. Qual horário que eu vou? Ou eu vou cedo, ou eu vou à noite. Nunca no meio do dia. Ah, Marcelo, mas isso aí, você está de um pragmatismo excessivo. Não estou. Mas eu acho que é contexto. Tudo é questão de contexto, é a adequação ao público. O teu público tem esse tipo de visão e tem essas crenças. Então, você precisa entender quais são as crenças do público que você atende, qual é o tipo de perfil ali que você está atendendo, se é um empresário, se é uma pessoa física ali, por exemplo, num previdenciário, se é alguém ali no penal, na área criminal, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que vai depender muito dos valores do público que você atua. Porque um outro tipo de cliente poderia ver que você estaria ali na academia na hora do almoço, uma outra perspectiva, uma outra lente para aquilo, entendeu? Que você é um advogado organizado, que você cumpriu os prazos todos em dia e que está com o escritório lá e saiu do operacional. Exatamente. Vai depender. Se você atua com um empresário, por exemplo, pode ser que ele veja isso. Recentemente, eu tive uma reunião com um escritório, uma advogada, e ela era uma reunião de demonstração do sistema, do EasyJur e tal. E no final, ela falou assim, olha, não, gostei muito, adorei e tal. Precisamos marcar uma segunda reunião com meu sócio junto para a gente fechar o contrato. E ela falou, Vinícius, você pode segunda-feira, 11 horas da manhã? Eu falei, não posso. Olha, todo dia de semana, de segunda a sexta, eu tenho um compromisso comigo mesmo que eu não adio. É o meu horário de ir para academia, de fazer jiu-jitsu. Faço jiu-jitsu todos os dias, de segunda a sexta. Eu falei, Brenda, esse é um horário fechado na minha agenda. Né? Então, eu não agendo nada nesse horário. Ele falou, eu realmente, Vinícius, eu espero contratar o EasyJur e ter a possibilidade de chegar nesse nível de organização, de ter uma agenda organizada, de não ter ali aquela dor de cabeça do caos dos prazos do escritório ali, sempre serem cumpridos ali no prazo fatal, sempre ter alguma coisa ali urgente e ser bombeiro do próprio escritório, né? Então, lá na EasyJur, a gente hoje está com umas 60 pessoas, temos 20 vagas em aberto, por exemplo, né? E essa estrutura o mais organizada, de ter agenda, as pessoas já sabem qual é o horário disponível para poder pegar um slot na minha agenda para cuidar de determinado assunto. Dia de segunda e sexta, por exemplo, eu não abro minha agenda porta para fora. Minha agenda ela é totalmente porta para dentro, para cuidar da operação, para cuidar ali das reuniões de one-on-one com os gestores da empresa, por exemplo, entendeu? E de ter essa organização e essa gestão ali e esses rituais que me permitem ir todos os dias, de segunda a sexta, na academia, às 11 horas da manhã. Isso é bacana, isso é organização. E aí é aquela outra coisa que eu já viria falar agora, que é sobre você ter uma gestão organizacional do seu escritório. Para e pensa o seguinte, bom, vou construir uma casa.
no terreno livre, primeira coisa que eu preciso fazer, a fundação. Então, a fundação da casa é como se fosse a administração do seu escritório. Se você não tem uma administração no seu escritório, e quando eu falo administração, aí às vezes nas minhas palestras as pessoas falam, realmente eu não faço isso. Ah, porque eu estou começando agora. Ah, porque eu sou pequeno. Tá, vamos lá. Você sabe quanto você gastou de combustível esse ano? Você sabe quanto você gastou de manutenção do seu carro esse ano? Porque se você gasta combustível e se você gasta manutenção do seu carro, que é um instrumento de trabalho, ele é um custo. Quanto você investiu no seu escritório esse ano? Seja em marketing, por exemplo, que aí já vamos para o investimento, porque tem retorno. Então, assim, toda essa ciência por trás dos gastos, vamos colocar assim, no modo geral, gastos de forma generalizada, aquilo que você tem que colocar de dinheiro tem que estar mapeado. Como que você sabe que você ficou no verde no final do ano e não no vermelho? Sim. Eu falo que, para qualquer empresa, o que quebra a empresa não é o marketing, não é o comercial, é o fluxo de caixa. Se você não tem fluxo de caixa, tá morto. Eu acho que é o principal motivo das empresas e do escritório de advocacia não é diferente, ou não conseguir crescer, porque ele não tem caixa disponível para investir para crescimento, ou ele acaba quebrando porque ele não tem caixa e não consegue liquidar todos os compromissos financeiros que ele tem ali no final do período, né? No final de um mês ou no final do ano, por exemplo. Sobretudo, aquele advogado que está vendo a gente aqui, que atua na advocacia, que tem uma carteira ali de clientes e um modelo de negócio que ele cobra principalmente apenas por êxito, e que no final do ano a gente sabe que tem uma sazonalidade. Né? O ritmo ali das decisões, das sentenças de dezembro e janeiro, ali, por exemplo, que tem essa sazonalidade do recesso forense, acaba mudando um pouco esse fluxo. E se ele não pensa nisso, que ele tem que, ao longo de todo o ano, fazer uma reserva de caixa para que ele possa lidar com essa sazonalidade de caixa no final do ano, ou ainda que ele dependa muito desse tipo de honorário, pensar em criar outras linhas de receita recorrente para o escritório, ele está fatalmente ali fadado a ter um problema de caixa, né? E aí como que você consegue lidar com isso? O primeiro passo é ter um sistema que toda empresa tem. O cara vai abrir uma lojinha para vender capinha de celular. Vai ter um sistema. A pessoa vai abrir um mercadinho. Te garanto, vai ter um sistema. Aí o cara quer abrir um escritório de advocacia, não quer ter um sistema, por exemplo. No sistema da Exijur, que eu já vi lá, possibilidade de cobrança pelo próprio sistema. Então, assim, são mecanismos inteligentes que já auxiliam a evitar, inclusive, você ter que você mesmo ficar mandando mensagem para o cliente. Exatamente. A gente, na Exijur, a gente resolve um problema que a grande maioria dos escritórios, dos advogados enfrentam, é ter vários sistemas diferentes para controlar várias etapas ali da operação jurídica. Então, tem um sistema para o financeiro, um sistema para o consultivo, um outro sistema para o contencioso, um outro sistema de BI, um outro sistema de GED, gerenciador de documento, usa o Word para poder fazer as petições, por exemplo, e tudo descentralizado. Né? Usa o sistema do banco para poder ir lá emitir um boleto, por exemplo, ou receber um pagamento. Aí do sistema do banco tem que lançar de novo no sistema de gestão financeiro, por exemplo, entendeu? Aí se você pagou uma guia, você tem que fazer isso no sistema do banco, no sistema de gestão financeiro e no processo, no sistema de gestão do processo, tem que anexar o comprovante de pagamento daquela guia, por exemplo, entendeu? E ainda protocolar. Então, usa vários sistemas diferentes. Então, o Exijur ele tem uma conta bancária e um internet bank nativo dentro do próprio sistema de gestão. Então, a gente oferece serviços financeiros de uma maneira totalmente transparente para o usuário do Exijur. Ele não tem que sair do Exijur para fazer um Pix, para pagar um boleto, para pagar uma guia. Com o próprio saldo da conta bancária dele dentro do Exijur, ele usa o próprio Exijur como internet bank para fazer um pagamento. E a mesma coisa para ele receber. Se ele emite um boleto para o cliente dele ou recebe um Pix, está conciliado automaticamente dentro do sistema. Então, isso reduz a oportunidade de risco. E você sabe, em tempo real, o que está entrando de receita, de dinheiro dentro do caixa do escritório e o que está saindo, entendeu? Então, o gestor ali, ele tem uma visão clara orçamentária do fluxo de caixa do escritório, né? Então a gente acaba integrando, eliminando essas planilhas, esses vários softwares descentralizados,
tudo dentro do EasyJur que resolve esse problema de ponta a ponta, né? Então a gente acaba trazendo ali grandes soluções, né, para o advogado que quer implementar uma gestão mais profissionalizada, seja ele um advogado autônomo, seja ele um escritório com 100, 200 advogados, né? Quer ser grande, já tem que começar a se organizar desde o início. Inclusive, Marcelo, como eu estava comentando, eu faço jiu-jitsu e eu já fui competidor de jiu-jitsu, já competi, já fui 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu e tal. E algumas pessoas me perguntam, como é ser um campeão depois que eu ganhei a medalha? Mas eu já sabia o que era ser um campeão antes de ter a medalha. Porque para você se tornar um campeão, primeiro você tem que pensar como um campeão. Primeiro você tem que ter as atitudes e o comportamento de um campeão. A medalha ela é só um balizador, ela é um símbolo, ela é muito simbólica. Mas você só vai conseguir chegar ali se você tiver o pensamento e os comportamentos e agir como um campeão. O advogado empreendedor de sucesso é exatamente esse, que ele pensa como um escritório, uma empresa grande. Ele pensa como um empreendedor. E aí, uma vez ele pensando, tendo esse mindset, esse modelo mental, ele vai drivar, né, vai direcionar o comportamento e as ações dele no dia a dia como um grande empresário, como um gestor de uma grande empresa. Mesmo que naquele momento ele seja um advogado autônomo, por exemplo, né? E faça a fundação dele sólida para que possa sustentar o crescimento ali nos próximos anos, contratar mais advogados. Isso vai envolver liderança, isso vai envolver cultura, principalmente cultura focada em resultado. Eu acho que o EasyJur ele veio ali muito quebrando paradigmas, trazendo logo na primeira tela dele um indicador que a gente chama de dashboard, que ele traz indicadores visuais, né, de analíticos, a gente chama muito de BI, né, de Business Intelligence, na primeira tela. Você sabe exatamente como que está a operação do escritório pelaquela única tela. Você sabe como é que está o cumprimento dos prazos, você sabe como é que está a saúde financeira, você sabe como é que está a previsibilidade de novas oportunidades de contratos de honorário ali parado na etapa comercial, de negociação, de envio de proposta, por exemplo, né? Esse é um dos grandes problemas que os escritórios e advogados enfrentam, é depender muito de uma indicação e não ter previsibilidade de receita e novas receitas entrando no escritório. O EasyJur é uma ferramenta que ela traz a possibilidade de ter clareza sobre esses dados, né? Então, você não consegue melhorar aquilo que não se mede, né? Aquilo que você não controla, né? Então, a gente acaba trazendo essas soluções para empoderar o advogado. Mas, no final do dia, a gente está falando de ferramentas, mas que para você implementar esse tipo de gestão, você vai precisar ir muito além de ferramentas. Como você mesmo estava colocando, você vai precisar de desenvolver habilidades e a visão de um empreendedor, de cultura orientada a dados, orientada à organização, orientada à profissionalização do escritório de advocacia, né? Na verdade, eu tenho visto hoje, as pessoas estão com um certo preconceito, porque esse assunto mindset ele está altamente disseminado. Mas talvez ele seja um dos mais importantes, se não o mais importante. Então, primeiro, a pessoa precisa ajustar a mente dela. É o que você falou, né? Eu já pensava como campeão antes de o selo. E quando a gente fala dessa questão que tem tudo a ver com a administração do escritório, imagina o seguinte, eu abro o meu dashboard financeiro no final do ano e vejo que eu estou no verde, que eu ganhei dinheiro. Eu vejo que eu converti, por exemplo, 50% dos atendimentos que eu fiz. Então, se eu não mensuro isso, como saber se eu estou vencendo ou se eu estou perdendo? Totalmente. Como eu vou aparar as arestas? Como que eu vou fazer ajustes naquilo que eu nem sei onde eu estou errando? Se eu não sei onde eu estou errando, eu não tenho como corrigir. Então, se eu não mensuro absolutamente nada, se eu não mensuro os atendimentos que eu realizo no meu escritório no ano, se eu não mensuro o meu financeiro, os custos inerentes à advocacia, eu falo custo geral mesmo, internet, aluguel, água, internet hoje engloba telefone também, telefonia, enfim, dentre outras coisas que vão aparecer, o almoço que eu vou ali no Tribunal de Justiça e almoço, isso dá trabalho, mas ser organizado dá trabalho, de modo que, no final das contas, aquele trabalho é compensatório. Então, quando você organiza a sua vida, principalmente a vida financeira, nesse aspecto, estava falando do advogado que não consegue passar dos 4 mil, que é a maioria,
Quando ele entender que a organização é de uma empresa e que o carinha que vende a capinha de celular, ele também tem um sistema e que ele precisa entender que ter o sistema é algo primário. O que é algo primário? É algo que eu tenho que colocar. Quando eu abro o meu escritório, então você que está pensando em ter um sistema, né, obviamente que tem que ser o EasyJur, você tem que começar agora. Eu vou deixar para quando eu começar. E aí fica aquele depois, empurrando com a barriga. E o que vai acontecer? Bagunça financeira no escritório, bagunça financeira na vida. E eu acho que isso daí ainda acaba levando a uma questão pior, muito mais importante, que é o risco de perder um prazo, o risco de elaborar uma petição mal fundamentada. Não sei se você sabe, Marcelo, o que me motivou a criar a EasyJur foi exatamente porque ter tido um problema que o advogado da minha família perdeu um prazo. Eu tinha uma software house, a gente morava num imóvel que foi comprado há mais de 10 anos, já tinha pago quase que 100% do imóvel por meio de um contrato de gaveta. Mas em 2013, a gente descobriu que a incorporadora vendeu o mesmo imóvel que a gente morava para várias outras pessoas diferentes. Inevitavelmente, isso foi parar na justiça. Minha mãe contratou um advogado naquela época e tal. Esse advogado começou a patrocinar o processo. Mas, em meados de 2015, esse advogado, devido a essa desorganização, não ter um sistema de gestão, não ter uma cultura, um pensamento de cuidar da importância de entregar um serviço profissional no final do dia para o cliente, ele acabou perdendo um prazo, foi revel nesse processo, não avisou para a gente e a gente foi despejado da casa que a gente morava há mais de 10 anos. E eu fiquei muito surpreso, inacreditável o que tinha acontecido, e fui tentar entender por que a gente tinha chegado naquela situação. Foi quando eu me deparei naquela época que não tinha nenhum sistema de gestão muito seguro, muito confiável, e eu falei, vou resolver esse problema para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Então, o sistema judicial brasileiro é um caos, né? É muito lento. Você pega ali o mesmo ato processual, ele dispara 5 ou mais movimentações. E entender isso e acompanhar esse fluxo é um grande desafio para o advogado. E eu criei o EasyJur exatamente para resolver esse problema. Porque o advogado que atuava no nosso processo, ao lidar com toda essa burocracia e lentidão do sistema, perdeu um prazo. Eu sei que no final, tipicamente, né, essa é uma responsabilidade do advogado, mas sim, hoje a gente tem tecnologias que ajudam o advogado a garantir essa qualidade e reduzir o risco de perder o prazo. Porque imagina, eu era só um cliente para esse advogado, mas quantas casas próprias uma família vai comprar ao longo de uma vida inteira? Uma? No máximo ali 2? Então isso para minha família era o sonho da vida da minha avó, que faleceu ali em 2014, logo depois que soube desse problema do processo. Ela teve um câncer muito rápido ali e emocionalmente ficou muito abalada com o que aconteceu e veio a falecer em 2014. Em 2015 veio a ordem de despejo, né? E isso para a gente era muito importante. Para a minha família era muito importante. Para o advogado poderia ser mais um prazo que ele perdeu. Mas e o valor disso para minha família? Então, cada cliente tem um processo, mas cada cliente, às vezes, aquele é o processo da vida dele. E eu acho que esse cuidado do advogado ver o escritório como uma empresa e cuidar dos procedimentos dentro do escritório, cuidar desse feedback, dessa comunicação, do relacionamento com o cliente, é fundamental. O advogado que acabou perdendo o prazo ali naquela ocasião sumiu. Nossa. Sumiu. Ele fugiu da gente lá de toda maneira. Olha a importância do relacionamento. Olha a importância. Você pode dar uma má notícia olhando olho no olho do teu cliente, cuidando de como você se comunica com o seu cliente, como você se relaciona com o seu cliente no final do dia. Né? Então, acho que falta muito essa humanidade do advogado de não ter tanto essa relação transacional e mais por uma atuação mais relacional mesmo, de cuidar com mais profissionalismo, com mais carinho ali do cliente que ele acaba atendendo no dia a dia, porque para aquele cliente
às vezes, um processo, um problema da vida dele, que está tirando o sono dele, que ele não dorme por conta daquilo. Às vezes, para o advogado, é só mais uma pasta processual anexada lá dentro do arquivo no escritório ou no sistema de gestão, por exemplo, entendeu? Ou ainda, muitos casos que a gente vê, nenhum desses lugares, apenas é um processo que está lá dentro do PJE, né? Então, acho que esse olhar mais profissional por escritório é o que diferencia esse advogado que chega num teto muito baixo ali de R$4.000 por mês, do advogado que realmente está prosperando, realmente está tendo essa visão de empreendedor e cuidando do cliente dele no dia a dia ali dentro do escritório, né? Desse relacionamento ali, da experiência que o cliente está tendo ao contratar um advogado, que tipicamente é uma situação conflitante, em geral é um problema que a pessoa tem, que ela motiva ela a buscar um advogado, né? Eu sempre falo que é até importante para o cliente entender que você tem um sistema também, para ele ver o nível de organização do seu escritório. Então, a gente tem premissa básica, gerenciamento financeiro, gestão de processos e gerenciamento de atendimentos. Os 3 pilares que eu considero que o seu sistema oferece isso muito bem. Por quê? Se eu não gerencio meus atendimentos, se eu não gerencio meus processos, e aí o sistema ele proporciona o quê? A gente vive uma celeuma no Brasil, né? Porque TRF3 está usando PJE e EPROC simultaneamente. Tem alguns tribunais do Sul usam o CEU. Outros Projude, ESAGE. Então, assim, inúmeros sistemas foram surgindo, foram ficando, e você não tem uma interface única. Sim. Então, o sistema, ele é literalmente, ele proporciona para você que você consiga ter o controle processual diante de uma única interface. E isso é uma facilidade. Imagina eu tenho lá as abinhas, tá? Porque eu fico com o sistema, mas aí, hora ou outra eu tenho que entrar na aba. Sim. Eu tenho inúmeras abas de inúmeros tribunais, porque eu tenho processo no Brasil todo hoje. E aí? Imagina se eu tiver que ficar entrando em cada tribunal PJE, tribunal, sistema ou por sistema. EPROC, Exato. ou o sistema que for. E a grande maioria dos advogados, eles ficam muito presos nesse desafio das atividades repetitivas, presos no operacional, sendo que hoje tem soluções tecnológicas para resolver esse tipo de problema e tirar da mesa do advogado esse tipo de atividade manual e repetitiva, né? E aí o advogado, que ele acaba ficando muito preso em torno desse tipo de atividade operacional no dia a dia, no final das contas ele não tem tempo para cuidar desse relacionamento com o cliente. Ele não tem tempo para estar participando ali de eventos, de outras oportunidades que ele pode gerar valor para o público que ele atua, aumentar a carteira de cliente dele e ainda gerar uma melhor experiência para o cliente que ele atende, né? Vou ser sincero. Se eu fizer uma pergunta aqui agora para os advogados, eu tenho certeza que a maioria vai dizer não ou nunca. Quando é que você ligou para um cliente que deu o seu primeiro honorário para poder dar feliz aniversário para ele? Eu não estou falando aquele Feliz Natal de fim de ano encaminhado com frequência. Automaticamente, né? Não. Esquece isso. Abole isso da sua cabeça. Quando é que você, às vezes, presenteou um cliente que te deu bons honorários? Às vezes deu trabalho, eu sei. Mas é uma lembrança. É saber mapear o cliente. Saber entender o cliente. Esse cliente, do que ele gosta. Então, eu acompanho, por exemplo, alguns clientes na rede social, alguma coisa do tipo. Então, você consegue começar a mapear ali o que a pessoa gosta. Pô, eu acho que eu vou dar uma garrafa de vinho no final do ano para o seu fulano. O seu fulano me deu honorários pra caramba. Uma garrafa de vinho que custa R$300. Às vezes o cara te deu 200, 300, 150 mil, 50 mil, que já compensa. Total. E é uma simples lembrança. E aí o Savigano no sistema também fala da aniversário do cliente, né? Fala isso. Ele dá o alerta lá dos aniversariantes de cada dia. Exatamente. E ele já traz isso na primeira tela, do quão é importante você ter essa situação para que você possa ter esse gatilho de entrar em contato com o cliente e fazer esse reconhecimento de uma maneira mais genuína, né? Aí eu vou voltar lá atrás da primeira coisa que eu falei. Tá fazendo o básico? Porque isso é fazer o básico. Antes de você pensar em ir para a internet, como eu fui, eu já fazia o básico. Ou para inteligência artificial, todo mundo falando de inteligência artificial,
Quando não tem nem o que a gente chama lá no Exijur de ACF, arroz com feijão bem feito. Né? Esse básico, o basilar, não tem, está pensando em inteligência artificial, em elaborar petições de maneira autônoma e tal, né? E ainda tem um gap de coisas muito básicas, muito fundamentais, que precisa ser preenchido. Eu acho que antes da gente falar de algo como inteligência artificial, para poder eliminar ali o agente ali humano, para elaborar uma petição, por exemplo, né? A inteligência artificial, eu sempre falo, aquele advogado que souber utilizá-la vai sair na frente. Aquele advogado que não está nem interessado vai ficar na advocacia do passado. Sem dúvida. Mas o advogado também tem que pensar o seguinte, que eu, particularmente, vejo que a inteligência artificial ela não vai substituir o advogado. Ela vai substituir o advogado que não sabe utilizá-la. Sem dúvida alguma. Recentemente eu publiquei no meu LinkedIn um artigo falando sobre isso, de alguns testes que foram feitos na área jurídica nos Estados Unidos, que a IA testaram 4 IAs diferentes e o mesmo trabalho elaborado por um advogado júnior. A IA ela fez 99% do trabalho de um advogado júnior. E hoje que a gente está gravando esse podcast, foi um dos temas também de um painel na Fenoló, né? Que é o maior evento na área jurídica da América Latina. E estava muitos falando disso, porque tradicionalmente, né, o advogado júnior ele entra num escritório, fazendo as atividades mais operacionais, gerenciando um prazo, esse tipo de coisa ali, mais operacional. Depois ele vai crescendo e vai se graduando, né? Mas com o advento da inteligência artificial, essas atividades do advogado júnior vão sendo cada vez mais eliminadas e substituídas e realizadas pela tecnologia, como a automação, como a inteligência artificial. E há de se pensar como que esse advogado jovem vai ingressar na área jurídica, não mais elaborando esse tipo de atividade operacional e manual, mas muito mais num trabalho, às vezes, de até valor agregado maior, né? Exatamente. E ele vai ser um operador de excelência da inteligência artificial, porque é aí que vem a grande virada de chave para o jovem advogado. Qual que é a virada de chave hoje? Pensa o seguinte, você tem escritórios de advocacia que tem 30, 40, 50 anos, 20 anos de história, e que os seus atuais gestores não estão nem um pouco interessados. E você vai chegar ao quê? Dominando a inteligência artificial, a novidade. E se você domina a novidade, como diria meu pai, quem bebe água da fonte bebe água limpa. Sim. Então, se o jovem advogado já passar a dominar a inteligência artificial, aí que está o negócio. Não é deixar a inteligência artificial dominar ele, e sim ele dominar a inteligência artificial. Sim. Aí, e entender que é o seguinte, ela veio para somar, ela pode substituir sim, tem isso sim, se ele não souber lidar com ela como ferramenta de trabalho, e ele sabendo lidar com essa ferramenta de trabalho nos grandes escritórios de advocacia, que isso hoje, eu falo que é um oceano azul, né? Porque, assim, está no começo. Vai evoluir e vai evoluir rápido. E eu falo isso, inclusive. Você mexe com isso. Eu falo isso, inclusive, né? Que a advocacia ela vai mudar muito mais nos próximos 10 anos do que nos últimos 200 anos. Principalmente pela essa velocidade do avanço da tecnologia, não só de IA, mas da tecnologia como um todo, a automação na área jurídica também, por exemplo, entendeu? E a parte de IA não é diferente, né? Então, reduziu muito o custo para ter acesso a esse tipo de tecnologia e o poder de processamento aumentou muito, mas nem tudo são flores, né, Marcelo? Eu acho que a gente tem alguns desafios também no meio desse caminho. Como a gente vê aí, algumas decisões no judiciário aí, contra peças que advogados subiram nos processos que eles patrocinam, que foi simplesmente um copia e cola do ChatGPT. E que ele fez ali o que a gente chama de alucinação. Ele trouxe legislações e jurisprudências que não existem, né? Isso é comum acontecer. Isso acontece porque a inteligência artificial ou ela não tem a ética necessária ainda para entender de que ela não pode, por exemplo, combinar um artigo de lei que ela pode acabar fazendo isso. Então, por óbvio, por isso que eu falo que o advogado que souber lidar com a inteligência artificial melhor é o que melhor vai se sair. Porque quando eu olho uma petição feita pela IA, a primeira coisa que o ser humano deve fazer, eu confiro todos os artigos que estão ali mencionados. Agora,
Se eu posso utilizar uma ferramenta que me proporciona maior assertividade, que a gente está falando aqui de assertividade, que possibilidade de erro sempre vai haver. Sim. Tá? Que tem, por exemplo, lá na ferramenta da Exijur, aí você já consegue diminuir o risco de erro, que não quer dizer que vai substituir o ser humano a ponto de tem que ter alguém para poder avaliar a petição. Exato, sem dúvida, entendeu? E eu acho assim, às vezes o advogado jovem, o advogado até um pouco mais inexperiente, assim, não tão jovem, ele tem a expectativa que a IA ele vai apertar um botão e ela vai fazer a petição do começo ao fim e já protocolar sozinha lá no sistema do tribunal. A gente pode chegar nesse nível, mas tem que ter um nível de revisão e aperfeiçoamento e treinamento da IA muito grande, com um volume de dados enorme para que ela consiga ter a acurácia para fazer esse tipo de coisa. E no final do dia, a responsabilidade do que está subindo lá no processo é do advogado e não da IA. Então, acho que uma coisa é você reduzir ali de 10 horas para elaborar uma petição, por exemplo, para 1 hora. Para 2 horas, 3 horas para elaborar uma petição. 15 minutos. Né? E ter ali, né, o cuidado de fazer uma revisão, de fazer um double check, por exemplo, entendeu? E principalmente para casos menos complexos, né, Marcelo? Então, quando a gente fala de casos um pouco mais complexos, por exemplo, entendeu? Casos, por exemplo, tributário aqui no Brasil, né? Que tem uma complexidade da estrutura de todo o arranjo tributário aqui no Brasil, isso é um pouco mais difícil de você aplicar a IA de ponta a ponta sem revisão, por exemplo, do advogado, entendeu? De um especialista tributário, por exemplo. Agora, quando você pega causas mais simples, de baixa complexidade, causas de demandas repetitivas, por exemplo, dentro do escritório, que às vezes acaba atendendo mais em massa, que essas grandes bancas já utilizam, já entenderam que tecnologia é um diferencial competitivo há muitos anos atrás, tanto que elas têm tecnologia desenvolvida dentro de casa, equipes próprias na área de TI dentro dos seus escritórios, né, Marcelo? Exatamente. E aí vem a outra grande virada de chave, principalmente, eu não vou falar jovem advogado não, vou falar para toda a advocacia em geral. Hoje a gente tem o advento da IA, que está numa velocidade absurda. E aí qual que é a outra habilidade que o advogado vai ter que dominar muito bem? E aí a gente, para quem acompanha até aquelas séries americanas, observam que através do método de ensino das universidades americanas, que é o PBL, ou seja, é uma metodologia ativa de conhecimento, ou seja, você estuda antes de ir para a aula e você já tem que falar desde as primeiras aulas. E aí, o que acontece no Brasil? É um direito muito mais textual. Ensino passivo. E é mais textual, né? Muito mais focado em documentos, em texto. Nos Estados Unidos é o direito um pouco mais falado, né? Um pouco mais comunicador, vamos dizer assim, de pessoa para pessoa, né? E aí agora eu acho que nós estamos entrando numa nova era, não só da inteligência artificial. Eu acho que a oralidade vai vir para dominar ainda mais a área jurídica. E quando eu falo em oralidade, a gente tem os seus requerimentos em audiência. E aí eu sempre falo para todo advogado, para toda advogada: Marcelo, eu sei que o juiz vai negar meu pedido. Não importa. O seu cliente quer ver você trabalhando. Ele quer ver você com a mão na massa. Então, é a hora de você fazer bonito. Eu sei que, às vezes, eu faço um requerimento que a possibilidade é 0,1%. De ser aceito, né? De ser aceito. Mas o meu cliente... Sabe por quê? Porque o que eu não quero ouvir no final da audiência é o meu cliente chegar assim para mim e falar assim: pô, doutor, o senhor não pediu nem a minha revogação da prisão? Mas eu só tenho... Ele não quer saber se é 0,1. Ele não vai entender aquele rito, por exemplo, do processo, enfim. Ele não quer saber daquilo, ele não entende. E você tem que fazer bonito. Não adianta só você chegar lá, requerer, ficar gaguejando e se embolar com as palavras. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, mas assim, isso pode acontecer e é comum acontecer para quem está iniciando, óbvio. É natural, o nervosismo, eu sempre falo que ele é inerente ao ser humano. Eu já vi que você é um cara que gosta de coisa radical, então eu tenho certeza que tudo que você fez pela primeira vez, uma pontinha de nervosismo maior bateu do que nas outras vezes, né? Eu fiz um salto de paraquedas, né, Marcelo? E, por incrível que pareça, foi uma das melhores coisas que eu fiz, decisões que eu tomei assim, e eu não estava com medo. Nem essa pontinha, sabe? Porque eu acho que foi um momento de tanta adrenalina, foi tão legal de lidar com aquela situação nova e tal, e aquilo me energizou de uma tal forma, cara, que eu só saltei. Foi uma sensação, para quem está ouvindo a gente aqui, eu acho que isso casa um pouquinho com o que a gente está falando de coragem.
né? Não é uma coragem irracional Sim. e calculada. Você precisa correr um risco calculado, você precisa ter coragem e avaliar qual é o tamanho ali da ponte que você está buscando construir, né? Se você realmente tem o mínimo necessário para poder trilhar esse caminho, né? E muitas das vezes a gente não tem todos os recursos, mas se desenvolve, como você mesmo colocou, né? Bem no início do nosso bate-papo, que às vezes algumas habilidades e alguma musculatura você vai desenvolvendo ao longo do caminho. Mas para você dar o primeiro passo, você tem que ter essa coragem. Você tem que ter a coragem de tomar a decisão pelo sucesso da sua própria carreira, pelo sucesso do seu próprio escritório que você está ouvindo a gente aqui, né? Então, eu acho que esse ato de coragem, né, ilustra muito, eu acho que o meu perfil, como eu disse, a situação que me levou a fundar, criar, desenvolver o que hoje é o EasyJur, foi uma situação que ou eu poderia sentar e chorar, ou eu poderia fazer do limão uma limonada, porque eu acho que todo problema, todo fracasso, ele carrega em si mesmo uma semente para um sucesso equivalente ao maior. E no final das contas, encarando de frente, com coragem, o problema que a minha família passou, eu acabei, de alguma forma, fazendo justiça. Porque o que a gente pagou no imóvel 10 anos depois, nós estamos agora em 2024, a gente não recebeu de volta o que pagou. Habilitou-se um crédito no processo para a gente receber de volta o que a gente pagou, mas não teve jeito, a gente foi despejado e até hoje a gente não recebeu de volta o que a gente pagou naquele imóvel. Entretanto, fruto do trabalho, dessa coragem, desse primeiro ato de criar a EasyJur, eu dei um apartamento quitado para minha mãe. Isso é o melhor presente que poderia dar. No final do dia, a justiça foi feita de alguma forma, entendeu? Então, acho... Mas tudo devido a quê? A esse ato de coragem, a esse ato de empreendedorismo que eu acabei tendo lá diante de um problema, né? Então, e eu acho que o advogado, ele se não o maior, mas o melhor solucionador de problema que esse país pode ter. Né, que é o catalisador da justiça do nosso país e é o resolvedor de problema no final do dia. Né? A gente vê aí 80 milhões de problemas transitando nos tribunais da justiça brasileira, né, Marcelo? O Brasil é o país do acesso à justiça. É o país que mais dá acesso à justiça no mundo. Aí as pessoas falam bem assim, o mercado está saturado, porque a gente tem 1,5 ou 1,8 milhões de advogados ativos. Mais 4 milhões de bacharéis, se eu não me engano. E você já viu a quantidade de lei que tem no Brasil? Vai ver se algum país tem esse tanto de lei que tem no Brasil. Não tem. E muda a lei. Muda uma lei a cada 15 minutos no Brasil. Pois é. E aí vem um outro detalhe importante, que é o seguinte. Quando o advogado que fica aí, fica se lamentando, né, que isso reverbera dentro da vida dele, né, ecoa dentro da vida dele, que a palavra tem poder, as pessoas... Isso que eu estou vendo hoje, uma certa rejeição a essas coisas, né, quando são coisas sérias. Sem aquilo dúvida. que a gente fala, aquilo que a gente exerce, aquilo que a gente pratica, é um reflexo na nossa vida. Então você falou, eu sou esportista, eu faço jiu-jitsu, eu não abro mão de ir na minha academia. Por quê? Porque isso te faz bem, isso vai te dar longevidade. Longevidade vai fazer com que você trabalhe mais pela sua família. Sem dúvidas. Então, assim, quando eu penso nessa situação toda do advogado que fala que o Brasil é o mundo de oportunidades do direito. É o contrário. É o contrário. Tem tanto problema para ser resolvido que tem muitas oportunidades. E eu sei, tem muito advogado no Brasil. O Brasil é um dos países, se não o país que mais tem advogado per capita do mundo. Mas é um país que tem muito problema para ser resolvido. Entretanto, a grande maioria dos advogados, esses advogados que batem nesse teto baixo de uma remuneração de R$4.000 no máximo por mês, entendeu? Que vivem 4, 10, 15, 20 anos de uma advocacia desvalorizada, porque não entenderam isso. Não entenderam qual é o segredo que esses grandes escritórios já entenderam. Eu vou dar um exemplo, que é o próprio Nelson Williams. Podem julgar os meios dele, mas não pode questionar os resultados do Nelson Williams. O modelo de negócio, o modelo de advocacia que ele desenvolveu aqui no Brasil, cara, é completamente inovador, pautado no relacionamento com o cliente, pautado no marketing dentro das regras da OAB, pautado aí em uma advocacia com uma perspectiva e uma abordagem muito diferente dessa advocacia ainda muito cética, entendeu? Então, acho que você mesmo é
um grande exemplo. Olha o teu perfil de comunicação, é um cara que estourou aí na internet, viralizou dentro das regras do Código de Ética da OAB, trabalhando para o seu cliente de maneira ali ética no final do dia também, mas trazendo um toque ali de conexão com o público que você atende, trazendo ali uma linguagem que as pessoas comuns entendem, saindo um pouco daquela necessidade de falar um juridiquês para parecer que você domina a letra da lei, que você tem toda ali aquela autoridade para que o cliente não entenda. Isso vem diminuindo cada vez mais essa barreira. As pessoas têm acesso à internet, elas vão no Google pesquisar as coisas, entendeu? Elas têm acesso aí agora ao ChatGPT, inteligência artificial, que acaba trazendo muita informação ali também, né? Então, cada vez mais o advogado que gerar esse conteúdo de valor, informativo, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira um pouco mais alinhada ao nível do interlocutor, vai se destacar e vai sair na frente, assim como você tem feito aí grandiosamente bem, né, Marcelo? Isso eu posso falar que eu fiz bem feito mesmo. Se alguém sabe viralizar um vídeo, esse alguém sou eu. Eu falo isso por quê? Porque eu consegui mais de 12 vídeos com mais de milhões de reproduções, um vídeo com mais de 60 milhões de reproduções, com alcance de 28 milhões de contas, tudo organicamente. Alguns outros vídeos com 15 milhões, uns com 7, uns com 11 milhões. E aí, as pessoas, o que elas não entenderam, talvez, no início, ou até hoje não entenderam. Marcelo, o que você queria? Qual que era a sua mensagem com os seus vídeos? Olha, a minha mensagem não era exatamente uma mensagem, mas sim o meu propósito. Quando eu fiz os vídeos de humor, eu fui para uma lógica simples. Mais de 70% das pessoas que estão nas redes sociais estão buscando entretenimento. Ninguém está lá para ver o que o Código Civil está falando, o que o Código Penal está falando. Algumas novidades legislativas são polêmicas? São e dão engajamento. Mas as pessoas estão interessadas em quê? Estão interessadas em se distrair. E eu achei um mecanismo de distração. Quem foi minha inspiração? Foi aquele Cabe Lane, se eu não me engano, se fala. Aquele rapaz, acho que ele é italiano, se eu não me engano, é aquele que faz... Sim. Que não fala nada. Foi ele que foi uma inspiração. Eu falei, cara, olha só... Acho que é francês. Francês, não me recordo aqui agora. Mas, assim, aquele cara, ele literalmente provou para o mundo que ele poderia se tornar conhecido para o mundo inteiro sem falar absolutamente nada. Então, a primeira coisa que você vai observar por trás dos meus vídeos é que eu não abro a boca nos vídeos de humor. E não quer dizer que você não está comunicando. Exatamente. Então, ali, tudo foi pensado. Tudo foi milimetricamente pensado. Tudo que eu fiz foi roteirizado. Então, tinha um começo, um meio e um fim por escrito. Eu fazia, e aí, você que está produzindo conteúdo semelhante ao que eu produzia antes, porque até agora eu já estou dentro daquilo que eu queria, porque eu tive que fazer primeiro aquilo que era preciso para depois fazer aquilo que eu gosto. Então, hoje, entre aspas, né, eu meio que aposentei os vídeos virais, porque eu já estou produzindo o meu conteúdo, que é o quê? Do Marcelo, professor de oratória, para poder ajudar advogados a melhorar a sua comunicação. Que é isso que eu queria entregar. E hoje, com esse advento da tecnologia, da IA, eu acho que cada vez mais, assim como já é hoje, essas habilidades humanas vão ser mais necessárias, como essa capacidade de comunicação, o domínio da oratória, né? E não só de falar bem, mas falar bem com o público que você se conecta, né? Precisa estar ali se comunicando com aquele público, né? Às vezes vai ser um público que você vai precisar utilizar um pouco mais de jargões mais técnicos, mas às vezes não. Às vezes você vai ter que ter uma linguagem um pouco mais simples para poder se comunicar bem, né, com o público. Eu acho que a IA não vai resolver esse problema. E eu acho que cada vez mais essa habilidade, sendo uma habilidade humana, vai ser totalmente um diferencial para aquele advogado que está aqui vendo ou para qualquer pessoa que dominar essa comunicação e a oratória, né, Marcelo? O Nelson Williams foi um grande visionário. Na minha opinião, foi um dos primeiros que começou a postar a sua vida na rede social. E só o fato dele postar a vida dele já gerou incômodo. Por quê? Porque no Brasil, as pessoas têm o mau hábito de não gostar de ver a prosperidade alheia. Sem dúvida. E ele é um cara extremamente... Parece que o sucesso é crime aqui no Brasil, né, Marcelo? É crime. Marcelo? E assim, é a vida do cara. Eu tenho seguranças, eu tenho um iate, eu tenho uma ilha.
E você quer que ele faça o quê? Que ele venda tudo e vai viver no casebre? E eu vejo muito advogado falando e criticando até os advogados que fazem isso, enfim, e tal. Mas eu vejo... E são advogados que criticam, são aqueles advogados que estão batendo no teto dos R$ 4.000 por mês. E ele critica muito para poder manter ele na zona de conforto, de não tomar a decisão, não ter um ato de coragem de ir lá e fazer também e lutar pela sua própria prosperidade, né? Porque no final do dia, no almoço de jantar lá com a família, ele vai falar que a advocacia está saturada, que a advocacia está difícil, que não consegue se destacar, que o mercado é difícil mesmo, né? Hoje eu posso bater no peito para dizer que a minha estratégia de viralização deu certo. Se eu estou sentado aqui hoje, é porque deu certo. Então, assim, a viralização me abriu muitas portas. As pessoas não têm ideia. Ai, mas ninguém deixou de me contratar. Os meus clientes adoram. Ai, você é um advogado do Instagram. Ai, meu Deus. Ai, eu adoro seus vídeos. Querer conexão, gente. Pessoas se conectam com pessoas. Total. Então, assim, o que eu quero dar de dica hoje para os advogados que pretendem seguir nesse aspecto da viralização? Primeiro, pensem que aquilo ali é uma atuação. E a atuação não é brincadeira. Hoje eu vejo muitas pessoas que pegaram alguns vídeos meus, copiam, o pessoal fala, o que você acha disso? Eu acho ótimo, está sendo copiado, é porque foi bem feito. As pessoas copiam o vídeo, mas fazem num tom de brincadeira. Vai lá no meu Instagram e vê se eu estou rindo em algum desses vídeos. Eu estou sério. Eu estou atuando ali. A meia furada é pensada, o sapato sujo é pensado, quando eu entrei na água e saí com o terno foi pensado. Enfim, tudo que está ali é pensado. E aí você vai falar assim, Marcelo, por quê? Eu peguei vídeos, eu fiz vídeo da área previdenciária, da área de inventário, da área criminal, da área de família. E por que eu fiz várias ramificações da área do direito? Porque eu sou um advogado, professor de oratória, e eu preciso passar o meu conhecimento, os meus ensinamentos para todo tipo de advogado, trabalhista, previdenciarista, civilista, criminalista. Então, como que eu poderia fazer isso? Através da estratégia da viralização. Essa foi a minha estratégia. Vão ter algumas pessoas que vão falar bem assim, mas você tem que primeiro criar o seu público para depois viralizar. Isso funciona também. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Instagram não entrega vídeo que não tenha ali algo que ele possa reverberar, ou seja, que possa ser, entre aspas, recompartilhado de uma forma mais sucessiva. Tem um poder viral, né? E aí o poder viral é o quê? Imagina a locomotiva. O trem está aqui na frente. Aqui está o vídeo viral. Ele puxa os vagões. Os vagões estão sendo puxados a todo momento. Os vagões são o quê? São os seus outros vídeos. Está aqui o vídeo viral. A todo momento ele está puxando. Então, Marcelo, então eu estou vendo aqui no seu Instagram que você tem um vídeo com 60 milhões de reproduções ou com 10 milhões de reproduções, mas eu vejo que você tem um vídeo com 5 mil reproduções. E é muita gente. Aí as pessoas hoje têm o falso engano de acreditar o seguinte, mas meu vídeo só alcançou 1.000 pessoas. Só? Qual foi o dia que você foi na rua e apertou a mão de 1.000 pessoas? Nunca. É isso mesmo. Você não vai conseguir fazer isso nunca. Você só tem 130 e tantos mil seguidores. Meu amigo, é mais do que comporta hoje no estádio do Maracanã. E aí as pessoas perderam a noção, porque realmente existem outras pessoas que têm muitas visualizações, e eu vou bater no peito de novo. Eu abro o Instagram lá de gente famosa, o Whindersson Nunes, Rezende, sei lá quem é esse povo aí da internet, está há 200 anos, que não tem um vídeo com a quantidade de visualizações do meu. Então, assim, eu fiz o que era preciso. Hoje, Marcelo, você quis parar? Eu quis parar. Por quê? Porque eu já consegui aquilo que eu queria e agora eu preciso fazer a entrega daquilo que eu quero. Eu fiz primeiro o que era preciso e agora eu estou fazendo o que eu quero. E aí, ou seja, se você está querendo produzir conteúdo viral, eu acho que é um ótimo caminho para você. Agora, faça com seriedade. Por isso que às vezes as pessoas copiam um vídeo até meu assim, mas eu vejo que a pessoa tá rindo assim, sabe, da brincadeira. E aí que tá a grande virada de chave do vídeo viral. Short vídeos, eu sempre falo que tem os pilares da viralização. Short vídeo, o vídeo curto, é para você dar o sangue no vídeo. Se você for atuar, é para atuar sério. Não é para brincar,
não é brincadeira ali na hora. Porque senão você não vai conseguir conectar com o público, porque o público vê uma situação que ele vivencia. Quando eu vivenciei essa Tem situação... que ter um espelhamento, né? Tem que ter o espelhamento. O pessoal chama de isopraxismo também, que é uma técnica de oratória. Então, assim, tem o contexto também da música. Aí eu vou dar uma dica aqui de ouro. Você que coloca a música, pelo amor de Deus. Não é para pegar a primeira música do Em Alta e colocar no seu vídeo. O pessoal acha que é isso. Você coloca a primeira em alta, vai viralizar. A que está em primeira em alta já viralizou, é passado. A maioria dos meus vídeos virais, eu peguei músicas que estavam entre os 15 primeiros virais, vamos colocar assim, mas eu nunca pegava as top 5. Eu sempre pegava a que estava mais abaixo. Por quê? Porque você tem uma concorrência menor de vídeos. A música que está no top 1 está recebendo um volume de vídeo imenso. A música que está um pouquinho lá embaixo está recebendo um volume menor. E outra coisa, a música tem que ornar com o vídeo. Não adianta você colocar um vídeo, tipo assim, igual aquela música do meu vídeo que deu 60 milhões de reproduções. Não quero mais saber de nada, prefiro te deixar... E aí tem um contexto do pai correndo ali, da pensão, fugindo. Então, assim, toda vez que eu escolhi uma música, além de eu não escolher a primeira que estava em alta, eu ainda olhava para ver se ela ia ornar com o meu vídeo. Vai ornar com o meu vídeo? Tem a ver com o que eu estou falando? Com a mensagem que eu quero passar para a pessoa que vai recebê-la? Então, assim, existe uma ciência por trás da viralização. E essa ciência tem que ser respeitada. É como se fosse uma fórmula. Se a pessoa não respeita essa ciência, se ela brinca, se ela coloca o áudio de qualquer jeito, não corta o áudio certo, fica a música um pedaço de um lado, um pedaço do outro, um exemplo. Ou então o vídeo fica mal editado, ou então daqui a pouco aparece aquele final do vídeo, CapCut. Pô, aí, meu amigo, é óbvio que não vai viralizar. É óbvio. Outra coisa que o Instagram não gosta, que você coloque o seu arroba lá no meio do vídeo. Ele entrega menos. Então, assim, tem todo um contexto que tem que ser analisado na hora de produzir esse tipo de conteúdo. Agora, sim, eu acho positivo, sim. Eu levei humor para a advocacia. Eu tenho o maior prazer em dizer isso, graças a Deus. As pessoas ficam felizes, a maioria. Uns torcem o nariz, outros não. Mas o fato é que eu fiz acontecer e que isso me trouxe resultados. E qualquer um pode fazer o mesmo. Na internet tem espaço para todo mundo. Deixa eu até... Eu nem sei onde é que eu deixei meu celular aqui. Ah, tá com você ali. Com as meninas. Todo mundo tem um celular na palma da mão. Aí você escolhe. Você quer ser o consumidor de conteúdo ou você quer ser o produtor de conteúdo? O produtor de conteúdo pode mudar a sua vida. Gente, a gente tem aqui hoje... Não sou eu, igual falando, eu parei já, porque eu já consegui o que eu queria. Temos Beatriz Brigato, que está fazendo um super sucesso. Está aí com 1,5 milhões de seguidores. Ela atingiu assim, um patamar e ela criou um estilo de vídeo dueto. Foi. Não foi? Foi. Aí que vem a outra virada de chave, então. O que não estão fazendo que eu posso fazer? Porque se eu copiar, vai ser mais do mesmo. Então, outra coisa que ajuda a ter engajamento no conteúdo. Ser genuíno. Criatividade. Beatriz criou o dueto. Ela criou o dueto aqui no Brasil, praticamente. Ela é a autora disso. Pode botar a assinatura dela. E outras áreas copiaram ela. Olha que bacana. Outras áreas copiaram vídeos meus. Eu já vi isso várias vezes. Vídeo de gente da estética, gente de qualquer tipo de área. Então, assim, não necessariamente sempre fazer vídeos para viralizar. A viralização é um dos mecanismos que vai fazer com que o seu rosto seja conhecido. Quem não é visto não é lembrado. Alcance, né? Alcance. E aí, depois de você ter um alcance, você também tem que ter o conteúdo de engajamento e valor para poder qualificar e limpar aquele público que você alcançou ali e fazer aquilo converter, né? Dentro do seu hard skill. Ou seja, aquela sua habilidade que você já tem. Ah, eu sou um advogado trabalhista, criminalista, enfim. Aí você vai falar do seu ganha-pão. Vai entregar conteúdo. Ah, mas só está pegando 5 mil visualizações, 10 mil, outro vídeo meu pegou 1 milhão. É assim mesmo. Mas 5 mil pessoas é muita gente também. É saber valorizar isso. E tem uma diferença também. Às vezes você tem ali vídeos, você pega ali alguns Instagrams de alguns perfis, e tem lá 1 milhão de seguidores. Mas não fatura com aquele Instagram R$1. E às vezes você tem um Instagram com 100 mil seguidores
e que fatura alguns milhões, por exemplo, né? Então, a qualidade do público também é super importante, né? E o público que engaja. Tem o João Leite, se eu não me engano, o advogado trabalhista, também faz dueto, só que aí é isso que eu tô falando. Olha só que interessante. Beatriz Brigato, ela meio que criou esse dueto no direito, vamos colocar assim, mas eu acho que ela que é a criadora disso mesmo, é a patente entre aspas dela. Aí vem o João, se não me engano, João Leite, um advogado trabalhista que atua para empresas. E ele cria o dueto e aí ele usa uma técnica americana de marketing. E a empresa blindada, o guia empresa blindada. E qual a técnica americana de marketing que ele usa? Pattern break. Quebra de padrão, que foi que eu usei. Aí ele passa a quebrar o padrão. Como que ele quebra? Ele faz dueto. Ele faz o dueto de meia colorida, de samba canção, picando uma cebola, guardando um móvel, montando um móvel. Gerando assim. retenção. Instagram, gente, retenção é toque na tela hoje. Tocou na tela, viu de novo, retenção. O Instagram está entendendo que o seu conteúdo é legal, é relevante, passa a entregar mais, e entregar mais, e entregar mais. E o João faz com maestria esse tipo de trabalho. Ou seja, ele pegou o dueto. Não estou falando que ele copiou a Beatriz, não. Pode ser que ele tenha até vindo antes com isso. Mas é o tipo de formato. De tempos em tempos, o formato de criativo satura. Isso. E aí você tem que ir mudando e renovando o formato do criativo. Logo mais vai ter uma outra vai pessoa ter um que outro vai... formato. Exatamente. Olha, Marcelo, a gente chegamos aqui já ao final desse bate-papo. Acho que o tempo voou aqui, já tem mais de 1 hora que a gente está aqui conversando, né, e tal. Foi muito legal aí poder ter esse bate-papo aí com você. Obrigado aí por compartilhar um pouco da sua trajetória, trazer um pouquinho dessas pílulas aí da importância da comunicação, do empreendedorismo, né, na advocacia, sobretudo. E, por fim, agora, eu queria que você deixasse uma mensagem de coragem para o advogado brasileiro, Marcelo. A minha mensagem de coragem é uma só. Resiliência. Resiliência, persistência. As coisas não caem do céu da noite para o dia. E não caem mesmo. E, inclusive, até quando as coisas começam a aparecer na sua vida, você vai continuar lutando. Às vezes a pessoa fala assim, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar. Você vai continuar trabalhando. O mais importante de tudo é ter propósito. Quando você tem um propósito, e aí quando você vai pensar nesse propósito, qual que é o seu propósito? O seu propósito é trocar sua casa, reformar sua casa, dar uma condição de vida melhor para sua família, dar um plano de saúde melhor para sua mãe. Se você tem um propósito, meu amigo, nada vai te parar. Só pensa no seu propósito, o dinheiro vai vir, ele vai chegar, ele vai ser a consequência. Mas você tem que ter uma causa. Se você tem uma causa, a resiliência, você vai ser a pessoa mais resistente do mundo e mais resiliente e persistente para poder alcançar aquilo que você tanto almeja. Muito bom, Marcelo. Obrigado. No final, eu tenho aqui uma palavra para deixar também, que o futuro da advocacia pertence àquele advogado ou advogada que está disposto a estar na arena, de pagar o preço pelo sucesso. Show de bola, meu cara. Muito obrigado. E é aquela história. Vence quem ganha, quem aguenta apanhar mais, né? Marcelo, e deixa aqui também pro pessoal que está assistindo a gente aí, quais são os canais aí para poder te encontrar aí nas redes sociais. @Prof. Marcelo Monteiro em ambas as redes sociais. Já vou falar para você também, inclusive, que o que eu falei aqui tudo é para Instagram, que eu não sou o cara no TikTok também, então eu assumo isso. O TikTok já tem outro tipo de algoritmo, outro tipo de pegada, não é a minha área de especialidade. Eu também não quis me aprimorar, mas é um excelente mecanismo também para os advogados, jovens advogados. Então, eu estou vendo a galera despontando. Então, é isso, é fazer o que tem que ser feito. Ok. Muito bom, Marcelo. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite. Fiquei honrado. Em breve aí, espero que a gente possa se encontrar de novo aí e ter a segunda parte aí desse bate-papo nosso aí, que foi muito legal. Aqui dá 12 horas de fala, tranquilo. Muito bom. E você aí, mais uma vez, que está ouvindo a gente, queria te convidar para a Masterclass Advocacia Lucrativa, dia 6, 7 e 8 de novembro. Você vai aprender comigo e com alguns outros advogados especialistas em marketing jurídico, inteligência artificial e vendas na advocacia, como que você vai desenvolver uma advocacia lucrativa. Se você é um advogado, quer desenvolver essas habilidades empreendedoras e crescer na advocacia e ganhar 10, 15, 20 mil todos os meses ou mais, se inscreva e não perca a Masterclass Advocacia Lucrativa. Dia 6, 7 e 8 de novembro, te vejo lá. Show de bola.